Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Estamos iniciando o nosso habitual programa Entrevista de Quem é Notícia, num oferecimento de Casas Pernambucanas, tudo para aquecer o seu lar. Varejo Bromberg, onde as noivas deixam sua lista de presentes e encontram tudo para guarnecer o seu futuro ninho de amor. E Calçados Samelo, a elegância que valoriza os pés masculinos. Alertamos que o nosso programa será reprisado no dia 23 de janeiro de 2012, às 15 horas. O nosso convidado de hoje é um radialista de longa e larga experiência nos meios de comunicação. É também jornalista de um acurado sentido de dever ético com a informação que transmite ao seu público leitor. A sua antiga, mas sempre presente simpatia pelo carnaval o transformou em um incentivador contumaz, entusiasmado das escolas de samba de Porto Alegre e de todos os assuntos que se referem ao período das folias de Momo, inclusive nas capitais do centro do país. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduou-se como integrante da turma 1977, tendo a seguir prestado concurso e logrado aprovação para o cargo de promotor de justiça do Rio Grande do Sul, no qual se aposentou há alguns anos. Portanto, a nossa melhor notícia no programa de hoje é a honrosa presença do Dr. Cláudio José Silveira Brito, ou o nosso conhecidíssimo homem de rádio, homem de TV, jornalista, Cláudio Brito. Cláudio Brito, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, doutora Vera. Olha, eu estou muito feliz pela possibilidade deste encontro, até porque me preparei para ele. Estou calçando um samelo ultra chique. Acabei de deixar meu carro no Bromberg da Siqueira Campos, que lá em cima tem um bom estacionamento. Gosto muito do Bromberg da Rua da Praia, claro que gosto. E na estrada, já que moro em São Leopoldo, encontrei várias pedras pintadas Casas Pernambucanas. Exatamente. Quando o inverno chega, a gente não deixa o frio entrar, né? Porque não adianta bater. Não adianta bater. As Casas Pernambucanas é que vêm nos socorrer. Exatamente. Mas, na tua apresentação, Vera, uma observação. Eu, na verdade, acabei colando grau, terminando o curso de Direito em 1978. Eu sou da turma de 70. Na verdade, eu teria 3 turmas. Eu ingressei na faculdade em 1971, deveria me formar em 75. Não o fiz por coisas da vida profissional, Copa do Mundo, compromissos já com a Rádio Gaúcha desde então, e eu fui prorrogando aquela formatura, trancando matrícula, fazendo algumas cadeiras, e iria então me formar em 1977, integrante da turma, da comissão de formatura, convites distribuídos, tudo certo, mas aí em Direito Internacional Privado eu fiquei para trás. Eu fiquei junto contigo. Pois é, e aí eu fui fazer a conclusão efetiva do curso em 1978, no segundo semestre, porque a cadeira só era oferecida no segundo semestre. E um dado curioso, esta é uma curiosidade da minha vida. No corredor onde estão as placas de bronze dos formandos, a placa de 77 está ao lado da placa de 78 e o meu nome está nas duas. Porque 77 já estava providenciada a placa da formatura e em 78 eu fiz jus efetivamente a estar lá. Então, como dizia o Mário Quintana, que disse certa feita quando na sua cidade pretenderam, na entrada do Alegrete, colocaram uma pedra e uma placa de bronze. Este é o berço de Mário Quintana, e ali prestaram uma homenagem a ele. Eu digo, não façam isso, que um erro em bronze é um erro eterno. É o meu caso, eu tenho um erro eterno. Eu fico imaginando quando Porto Alegre for ruínas e algum Vesúvio por aqui tiver irrompido e as lavas cobrirem toda a cidade e depois vierem aqueles escavadores que saem atrás da história buscando nas ruínas objetos e depararem com 2 placas de anos distintos, ficarão numa dúvida. Será que havia 2 pessoas exatamente com o mesmo nome ou o cara se formou 2 vezes?
Mas eu posso te garantir que foi proposital te dizer integrante da turma de 1977. Eu era líder de aula na época, presidente da comissão de formatura, e a nossa turma se recusou peremptoriamente a aceitar que tu não fizesses parte para toda a vida do nosso grupo. E para nós é uma honra, porque tu sempre foste este colega espontâneo e tu sempre vais pertencer à turma 77. A turma 78 foi uma coisa muito acidental. Então, por isso que todos os convites para os nossos jantares, para os nossos almoços, eu não deixo de lado o teu nome, eu fico te perseguindo, eu ligo para a tua casa, mas eu sei que tu és uma pessoa muito ocupada e muitas vezes não podes comparecer. Mas a turma sempre faz questão de me perguntar onde anda o Cláudio Brito, né? Bom, mas trazendo de volta aqui, já para as tuas primeiras considerações, eu passo a duas perguntas bem interessantes que eu acho que todo ouvinte tem vontade de saber a tua resposta, né? Em que fase da tua vida foi despertada em ti essa decisão de te tornares um radialista? Ou a decisão de te tornares um jornalista veio antes disso? Tudo começou no Colégio das Dores. A minha formação foi no Colégio Nossa Senhora das Dores. Eu fui alfabetizado e fiz o primeiro ano primário com as freiras aqui da Cidade Baixa, do Areal da Baronesa, no Colégio Mãe Admirável. E já no segundo ano primário fui para o Colégio das Dores. E aí fiz toda a minha vida na formação laçalista, no velho casarão da Rua Riachuelo, número 800. E eu era dado às atividades da Associação Estudantil Dourense, hoje um Grêmio Estudantil, na época era uma associação. E tinha um jornal que saía periodicamente, sem muita regularidade, mas havia com regularidade um mural nos corredores do colégio. Eu escrevia algumas coisas para o mural, eu escrevia para o jornal impresso, que era o jornal A Tocha. Naquele tempo se usava muito esta expressão, uma atochada, eu atochei isso, atochar aquilo, como sinônimo de mentira, de coisa que não fosse real. E então nós fizemos um jogo de palavras, o nome do jornal era A Reticências Tocha, e tinha como símbolo a mão de alguém, assim como se fosse a mão da Estátua da Liberdade segurando uma tocha. Bom, ali eu comecei a escrever, e ao mesmo tempo o irmão Alberto, que era o responsável pela Rádio Dourense, me convidou para participar da Rádio Dourense. O que era a Rádio Dourense? Um serviço de alto-falantes. Uma pequena sala, onde havia um toca-discos, um aparelhozinho de som, um amplificador, uma pequena discoteca, uma mesinha, e eu então pegava o microfone e nos intervalos, nos recreios, colocava música, nos torneios esportivos narrava futebol, os jogos do colégio, e nas quermesses, eu adorava as quermesses, nas quermesses eu dizia: atenção, moça de vermelho que está junto à segunda árvore, perto da quadra de futebol do salão, alguém que muito lhe quer, dedica-lhe esta página musical. As dedicatórias, né? E aí tocava: encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Pois é, então este é o começo de tudo. E um detalhe, eu estou fechando agora, em outubro de 2012, ali em outubro de 2012, eu estarei fechando de forma documentada 50 anos de carreira. Por quê? Porque em outubro de 62 foi pela primeira vez publicado um artigo assinado por mim em algum jornal. No jornal A Tocha, do Colégio das Dores, em outubro de 62. E eu até nem sabia desta data com precisão. Mas o Luiz Carlos Vaz, que foi um querido companheiro de colégio, um jornalista consagrado que trabalhou muitos anos no Jornal do Comércio, hoje integra a diretoria da ARI, me mandou, ele escaneou, de Brito, não sabes que eu tenho uma relíquia em casa. Maravilha. E me mandou escaneado o jornalzinho do Colégio das Dores, de 1962, onde em outubro eu apresentei pela primeira vez alguma coisa que tivesse o meu nome. Então eu considero aquilo o marco inicial de uma carreira que se tornou efetiva pouco tempo depois, em 65, eu comecei na Rádio Gaúcha. Então a paixão vem daí, aquela luta no Colégio das Dores, aquela participação na rádio, no jornal, nas quermesses, nos concursos de oratória. Eu achei que gostava disso mesmo. E o meu pai
atento a isso, amigo do Ari dos Santos, um jornalista que também trabalhava na Justiça do Trabalho, de onde meu pai o conhecia. Meu pai advogava muito na área trabalhista e eles se conheciam de lá. O Ari dos Santos era o chefe da equipe de esportes da Gaúcha. Nesse tempo era assim, ó. E atenção, ouvintes, que a Rádio Gaúcha vai falar em esportes. Parará, pá, pá, pará, pará, parará, pará, 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 pará. Pois é, a Rádio Gaúcha era a maior e melhor equipe de esportes que havia no Rádio Gaúcha. E tu eras um jovem de 16, 17 anos nessa época. Exatamente, eu sou de 1948. Como eu. Eu sou de 25 de dezembro de 1948. Capricorniano de Natal. Exatamente. Então, o meu pai levou-me a encontrar o Ari dos Santos e ele me acolheu, inicialmente como rádio escuta. Eu passava as tardes das jornadas esportivas, escutando as rádios do Rio de São Paulo, a Tupi, a Globo, a Tupi especialmente na época, para anotar em papeletas os resultados dos jogos que estavam acontecendo no centro do país e passar para o plantão de estúdio, que uma época foi o Raul Morô, outra época foi o Carlos Miguel, até que sempre tem alguém e algum momento na vida que acontece desta forma, até que, por acaso, numa determinada tarde, em que deveria haver uma transmissão de televisão do Hipódromo do Cristal, uma falha técnica proporcionou que eu estreasse na televisão. A equipe de esportes era a mesma, rádio e televisão, era a Central Gaúcha de Esportes, trabalhávamos todos no Morro de Santa Teresa, a Rádio Gaúcha era no Morro, junto com a TV, e a equipe de esportes ficava lá, no Morro, acompanhando rádio e televisão. Nas tardes de domingo, acontecia um programa Espetáculos Esportivos Goodyear Cinzano. E o que acontecia neste Goodyear Cinzano? A transmissão do Hipódromo do Cristal, dos pários. O Caio Juruá era o narrador do Turf. E aí, entre um páreo e outro, a TV ficava mostrando tapes de jogos da semana. Uma tempestade caiu sobre Porto Alegre, a micro-ondas virou, a parábola virou no topo da torre, que era uma torre de ferro, parecia a Torre de Paris, então a torre da TV Gaúcha, e virou aquela parábola, e isto, invertendo a posição da parábola, impediu a entrada do sinal da externa do hipódromo, e não teve alternativa. Era só eu que estava lá. O Ari dos Santos disse assim: desce no estúdio e apresenta o esporte, vai lá e explica o que está acontecendo. E foi assim, a minha estreia. O resto você já sabe. E isso já responde uma série de perguntas que eu te faria na sequência, porque justamente eu ia te perguntar sobre qual teria sido, antes da afamada Lei dos Radialistas, que foi criada e publicada em 1978, e antes daquela classificação dos cargos e funções dentro de rádio e TV, que o decreto que regulamentou a Lei dos Radialistas e entrou em vigor em 79, definiu, qual teria sido, então, a tua classificação antes disso? Então, pelo que vejo, começaste mesmo no microfone como locutor esportivo. Não, repórter, um faz tudo. O estagiário de hoje, na época, seria um aprendiz, mas eu resolvo com a carteira profissional. A minha primeira carteira profissional é de 1966, carteira profissional do menor, uma carteira verde. Eu tenho, aliás, esta carteira foi averbada lá no Ministério Público para eu me aposentar, com todo o tempo privado somado ao tempo público. Em 1966, porque nos primeiros tempos, de 65 a 66, eu trabalhei mediante cachê. E o cachê, inclusive, na ocasião, era um cachê reunido com a equipe. Não havia... existia aos domingos à noite, a equipe de esportes da Gaúcha, todos os domingos à noite, encerrava a semana indo jantar. Havia uma verba para esse jantar. E dessa verba, o Ari dos Santos tirava uma parte e me dava um cachê. Até que, mais adiante, o Mendes Ribeiro e o Dilamar Machado, eu ia dizer André Machado, que é o filho do Dilamar. O Dilamar Machado e o Mendes Ribeiro dirigiram a Rádio Gaúcha por uma época. E... Jorge Alberto Pai. Exatamente, Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro. Isso. Ele dizia, o maior nome do rádio esportivo é comprido mesmo, Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro. Uma simpatia de pessoa inesquecível, inesquecível. Eu quero a ele, eu tenho assim muitos pais. O Ari dos Santos é o super pai que eu tive no início da carreira.
mas eu tive depois companheiros e chefes a quem eu vou dever sempre muito. O Dilamar Machado, o Cândido Norberto e o Mendes Ribeiro. Esses três são os que forjaram a minha carreira. E o Dilamar me chamou um dia e disse assim: ô guri, vai lá no centro, vai providenciar uma carteira do trabalho que nós vamos assinar a tua carteira, vamos organizar essa vida. E foi a carteira do trabalho do menor onde constava a condição de aprendiz, porque não havia nem a regulamentação da profissão. Por sinal, já te antecipo, eu tenho os dois registros, eu sou jornalista e sou radialista. Sim. E não sou formado em coisa nenhuma, eu sou formado só em direito. Por quê? Porque quando vieram as regulamentações, todas essas legislações sempre trazem uma contemplação aos que já exercem a profissão. Exatamente, foi o que ocorreu, né? Foi o que ocorreu comigo. Eu já tinha, no mínimo, 2 anos, tinha mais do que 2 anos de atividade, bem mais. Então, eu já era sindicalizado, inclusive, no Sindicato dos Radialistas, sou sindicalizado há muito tempo. Sou sindicalizado como jornalista também, tenho os 2 registros. O registro jornalista eu obtive quando a regulamentação aconteceu em 1969. 79, né? Decreto de 79. Não. Os jornalistas vêm em 69. Ah, sim, tu está falando do jornalista. Desculpe. Jornalista é 69. Exato. É radialista que foi 79. Quando o Arthur da Costa e Silva teve um pipoco lá, teve um derrame, etc., e uma junta militar assumiu o governo. Para adoçar a boca da imprensa, que agora eu vou cortar na própria carne também, as pessoas ficam dando de bacana aí, para adoçar a boca da imprensa, vai fundo. Foi feita uma legislação que tinha alguns artigos, como, por exemplo, os jornalistas devidamente registrados gozarão de desconto de 50% nas passagens aéreas. A que título, não sei. Os jornalistas terão alíquotas menores no imposto de renda. E mais, programas de financiamento da casa própria do BNH com juros favorecidos aos jornalistas. Tudo isso na legislação. Por decreto, a junta militar disse: olha, organizamos, porque a imprensa ficava debatendo com a ditadura, então adoçaram a imprensa. Deram todas essas condições e deram também a regulamentação, a exigência do diploma, que passados tantos anos caiu. E talvez volte agora por emenda constitucional. Mas ao fim e ao cabo disseram assim: aqueles que já trabalhassem há pelo menos 2 anos ininterruptamente e que estejam, inclusive, recolhendo previdência e estejam registrados nas suas empresas em funções de jornalista, poderão, num prazo de 90 dias, requerer o registro. Isso é diferente do provisionamento, que é uma outra alternativa da lei. Sim. Registro pleno, com todos os direitos. Na Delegacia Regional do Trabalho. Exatamente. Eu me lembro disso, que eu tive um familiar meu que também sofreu este mesmo processo, porque ele já havia há quase 20 anos exercido a função e o cargo. Os cursos de jornalismo recém estavam nascendo. Exato. Bom, exato. E aí eu disso aí fiz decisão para tirar o direito. Meu pai me estimulava muito para o direito e eu disse assim: bom, vou fazer jornalismo, vou estudar jornalismo. Pô, vou ficar 4 anos na faculdade para ao fim pegar um registro que eu já tenho. Sem dúvida. Então eu vou fazer outra coisa. Claro. E fui fazer direito. Aí é que eu vou para o direito. O que só valorizou a nossa turma da URGS, não é? Com a tua presença lá, abrilhantando também como jornalista de vocação, de veia, abrilhantou demais a nossa turma e nós ainda temos aquela admiração eterna por ti, embora tu gostes de frisar que tu te graduaste no ano seguinte, mas tu fazes parte do patrimônio da turma 1977 da Faculdade de Direito da URGS. O que eu gostaria ainda de perguntar, porque acho assim que tu me deste uma panorâmica muito linda da tua vida, como nós esperávamos saber de ti, sobre a tua profissão como promotor. Mas e essa tua paixão pelo carnaval? É essa a nossa curiosidade. Ela nasceu do quê? Ela nasceu por força de um trabalho habitual de cobertura do evento, ou ela já estava no teu sangue há muito tempo? A história é muito simples, Vera. Eu nasci em Retalhos de Cetim. É fácil, é fácil. Benito de Paula. E olha que foi bem pertinho de onde nós estamos. 1948, o meu pai, apaixonado pela minha mãe, meu pai era um homem casado, tinha uma filha, inclusive,
tinha 33 anos de idade e apaixonou-se pela minha mãe, que tinha 17. Ah, que maravilha. Pois é. E aí, disso eu surgi. E eu nasci em dezembro, dia 25 de dezembro de 48, na rua Jacinto Gomes, em uma vila onde havia 4 ou 5 casas, assim, num carreiro, e onde moravam costureiras e dirigentes de um cordão carnavalesco, cujo nome era apropriadíssimo, o X do Problema. Esse era o nome do cordão carnavalesco. E em dezembro, para quem tem carnaval em fevereiro, aquelas costureiras estavam todas trabalhando as fantasias, que viria para o próximo carnaval. A minha mãe diz até hoje: meu filho, tu nasceste em Retalhos de Cetim. Nasci em casa de manhã, acompanhado por parteira, Dona Maria, uma portuguesa, e neste ambiente era uma família negra a que acolhia a minha mãe. Imagina o que era em 1948, meu pai era policial. Sim. E apaixonar-se e ter uma criança com uma menina de 17 para 18 anos, o que foi o escândalo. E aí... Então já está, essa paixão já vem desde a hora do parto, não é? Eu fui embalado por um colo negro, porque a Olinda e o Mada, o casal que morava naquela casa e que abrigava a minha mãe, são meus padrinhos de batismo. Que lindo. Eu fui batizado por um casal negro retinto, e a negritude me invadiu, e todas as coisas da raiz africana me tomaram conta. Então o Cláudio Brito é samba no pé. Morei um tempo no Areal da Baronesa, que é berço do samba de Porto Alegre, e isso explica, o resto tudo é consequência. Tá, eu não vou te perguntar agora, para finalizar a nossa entrevista, qual é o teu time de coração aqui no Rio Grande do Sul? Sou colorado, conselheiro do clube, inclusive. Então tá. E já se denunciou, no carnaval, né? Sou vermelho e branco, sou imperadores do samba. Maravilha. Fui diretor do Imperador, inclusive. Embora em São Paulo eu torça pelo Vai-Vai, que é preto e branco, e no Rio eu seja azul e branco, eu sou Portela, no Rio de Janeiro. Mas no meu coração mora o vermelho e branco da Padre Cacique, os dois na Padre Cacique, o gigante ali, campeão de tudo, e o imperador. Pois então, ô Brito, olha, agradecendo a tua honrosa presença aqui no nosso programa, eu passo o microfone novamente para as tuas considerações finais, né, desta entrevista, o encerramento, e te desejar, assim, muito mais sucesso todo dia, porque tu mereces. Eu fico muito feliz de estar aqui, quero cumprimentar a todos que fazem a memória do Padre Lando de Moura estar preservada. Sem dúvida. O verdadeiro criador do rádio. A RBS, o Maurício Sobrinho, durante muito tempo tiveram muito trabalho próximo à então Fundação Padre Lando de Moura. E eu tenho ainda uma alegria pessoal. O meu filho formou-se aqui, radialista. Que maravilha. Então tu estás na casa de qualquer jeito, né? E hoje trabalha como radialista e como jornalista. Tem orgulhoso o seu registro profissional, mas antes disso, toda a certificação dos cursos que fez, ainda no tempo da Avenida Ipiranga. Muito bem. Deixo então um abraço para o meu querido Sérgio Reis, para o Genésio, para o Augusto, para o Max, para todo mundo que trabalha aqui, que eu conheço de tantos carnavais. Muito bem, e eu te agradeço e agradeço o apoio dos nossos patrocinadores, desejando a todos e lembrando a todos os ouvintes que estaremos reprisando em 23 de janeiro de 2012, às 15 horas. Boa tarde.